E aí pessoal, tudo certo? Bom, finalmente o edital do CFO, do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, foi publicado dia 22 de setembro, o edital CFO 2021, né? Eu acabei de dar uma olhada nele e percebi que houveram algumas mudanças com relação ao edital do concurso anterior, tá? Mudanças pequenas, praticamente insignificantes, basicamente acho que correção mesmo de escrita do programa, para deixar algumas coisas mais claras, explícitas, sendo que essas coisas já até estavam subentendidas, tá? Então vamos lá, eu vou aqui com vocês fazer uma avaliação rápida. A primeira coisa que eu quero comentar rapidamente é com relação ao calendário, né? Então, aqui para vocês, fiquem atentos ao período de inscrição, e o que nos interessa especificamente aqui é a data da prova, que é dia 10 de janeiro de 2021. Pessoal, essa data eu creio que vai ser mantida fixa, tá? Mesmo em decorrência da pandemia, não vejo aqui possibilidades de mudanças, a não ser que algo gravemente, né, trágico e mais do que já está aconteça, porque fim de semana agora é a prova do pessoal do Exército, né, o processo seletivo deles, da SpaceX, e então estamos ainda em setembro. Então as coisas que já estão ocorrendo, vai ter o Enem também no início de janeiro, as coisas já vão ocorrendo meio que, não igual, mas próximo da normalidade, tá? Então vamos pensar que essa data é fixa, não vai ser adiada, tá bom? Dificilmente isso aconteceria só diante de uma tragédia maior, tá bem? Então vamos trabalhar para 10 de janeiro. Olha só, o nosso programa traz aqui, né, o conteúdo, e a primeira coisa é falar, eu vou comentar sobre tudo rapidinho com vocês, tá? E também sobre o que aconteceu na bibliografia, que houve uma mudança lá, mas aqui falando dos aspectos mais básicos: potência de 10, ordem de grandeza, algarismos significativos, precisão de uma medida, tudo isso sempre esteve presente. É a parte da escrita científica numérica, né? Vocês têm que saber fazer pelo menos o básico disso, tá? E na sequência a gente vê aqui a parte do conteúdo de mecânica, grandezas escalares e vetoriais, operações elementares, velocidade média. Eu destaquei velocidade média porque é algo que agora apareceu escrito nesse edital. No edital de 2019 do CFO não havia a citação de velocidade média. Porém, todo mundo que estuda movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, faz também um estudo de velocidade média, tá? Em algum momento aqui dentro desse conteúdo a gente, pelo menos eu nos meus cursos, sempre falei de velocidade média. E velocidade média compreende a parte aqui do estudo dos movimentos. Portanto, eu acho que o edital ele meio que deixa explícito algo que já, na verdade, para mim pelo menos, tá, já estava implícito. Tanto que nos meus cursos para CFO sempre falei de velocidade média, mesmo não sendo citado no edital anterior, por ser algo pertencente ao estudo dos movimentos. Mas agora o edital 2021 deixou explícito para todos nós, né? Aí vem aí já falei, movimento retilíneo uniformemente variado, movimentos circular uniforme, movimento circular uniforme, composição de forças, primeira lei de Newton, equilíbrio de uma partícula. Equilíbrio de uma partícula, também eu destaquei. Por que eu destaquei isso aqui quando eu li rápido? Porque equilíbrio de uma partícula se refere a algo interessante, que é apenas sistemas de equilíbrio de corpos de dimensões desprezíveis. Então, é engraçado, apesar do edital ser bem grande, o programa ser bem grande, a gente pode ficar tranquilo com relação a uma coisa, pessoal: alavancas, roldanas, corpos rígidos e extensos não caem na prova dos bombeiros. Eu já vi muitos alunos estudando alavancas e roldanas para a prova e depois eles tomam um susto, né? Quando eu falo que não cai. Por que não cai? Porque os sistemas em equilíbrio, né, no qual o edital se refere, são esses sistemas de equilíbrio de uma partícula. Tá? Então nada de alavancas, nada de roldanas, não vai estudar o que não é necessário, não vai estudar em excesso, é perda de tempo. Bom, peso de um corpo, força de atrito, composição de velocidade, independência de movimentos,
Esse aqui caiu na última prova, inclusive. Movimento de um projétil. Movimento de um projétil, não sei se vocês se lembram da questão onde ocorria um incêndio em alguma janela de um edifício e um bombeiro ia utilizar um jato d'água, né, uma mangueira ali d'água para poder combater aquele incêndio. Então, o jato d'água seria lançado, né, lançamento oblíquo, lançamento diagonal, que tem a ver com esse estudo do movimento de um projétil. Só que a questão não tinha solução, ela estava mal elaborada, o que é lamentável, porque era uma questão difícil, essa parte da matéria é difícil, tá, gente? Essa parte de movimento de um projétil, e quem sabia fazer não encontrou resultado nenhum, porque não tinha como resolvê-la, tá bom? Inclusive fazer aquele apelo, né? O Fundeb, por favor, sem questões anuladas dessa vez, são apenas 5 questões de física, não tem motivo para elaborar questões erradas, né? E mesmo que fosse 50 questões, enfim, sem questões erradas, a gente prefere trabalhar tudo certinho, né? Pessoal, equilíbrio dos fluidos, densidade, pressão, pressão atmosférica, princípio de Arquimedes. Tudo aqui já estava nos outros editais, os anteriores. O princípio de Arquimedes é o empuxo, é o estudo do empuxo. Então, aqui na parte de equilíbrio dos fluidos, o conceito de densidade e o princípio de Arquimedes são as coisas mais importantes. Tá? A prova da Fundeb, as provas dos bombeiros sempre trazem muita coisa a respeito de empuxo. A Fundeb tem uma questão maravilhosa do bote sobre empuxo, eu gosto muito daquela questão. Se não me engano, é CFO 2010, tá? Se não falhar a memória agora. Bom, sigamos. Força e aceleração, massa, segunda lei de Newton, forças de ação e reação, terceira lei de Newton, trabalho de uma força constante. Por que eu destaquei o constante? Porque no edital de 2019 do CFO, eles colocam assim, ó, trabalho de uma força. Acontece que uma força pode ser constante ou variável. Em ambas as situações existe o trabalho. Só que quando a força é variável, o trabalho a gente obtém ele através de uma relação gráfica, tá? De força por deslocamento. Então, sendo aqui agora o trabalho de uma força constante, a prova deixando explícito, né, o edital deixando explícito que a força tem que ser constante, a gente não precisa então estudar as condições de trabalho quando a força for variável, né? A gente reduz aqui, focaliza aqui, concentra em cima do trabalho de uma força constante. Bom saber disso, né? É uma coisa a menos, porque, por exemplo, eu passaria para os meus alunos trabalho de uma força variável, nem que seja análise gráfica, porque é bem simples, é fácil de entender, mas nem que fosse uma análise gráfica rápida para eles poderem entender que existe um cálculo de trabalho de força variável também. Agora, falando de trabalho de uma força constante, eu, por exemplo, já sei que não precisaria falar isso, né? Então, isso foi diferente no edital do concurso anterior. No concurso anterior, eles não colocaram esse constante aqui. Ou seja, era só trabalho de uma força. E ali, potência, né? Seguindo, energia cinética. Eu destaquei energia cinética porque é o seguinte, no edital do concurso de 2019 do CFO também não aparecia escrito energia cinética. Só que para mim estava implícito que quando o edital cita, né, conservação da energia mecânica, como ele faz aqui agora, está para mim implícito que se aborda também a energia cinética. Por isso que, citando ou não energia cinética, não é possível um professor de física ou alguém estudar conservação da energia mecânica sem estudar energia cinética, né? A energia cinética está diretamente associada ao conceito de movimento, né? Então a energia mecânica também está relacionada a isso. Sendo assim, o edital não escrevia energia cinética, mas para mim estava implícito. Agora parece que eles, né, deixaram explícito, escreveram energia cinética, o resto já vinha escrito, tá? Energia potencial gravitacional e energia elástica. Deixa eu só passar o olho no 2019 aqui para ver se essa comparação que eu tinha aberto aqui agora. É isso mesmo, no de 2019 ele não fala de energia cinética. Agora fala, tá? Falando ou não, é impossível de você estudar a parte de conservação da energia mecânica sem saber o que é energia cinética e sem dominar essa parte do conteúdo. Sigamos, quantidade de movimento linear de uma partícula, conservação.
quantidade de movimento linear de uma partícula, conservação. Eu sempre achei polêmico essa parte do edital do CFO, dos bombeiros. Por quê? Porque quando ele fala assim, quantidade de movimento linear de uma partícula, conservação, a gente geralmente quando estuda a quantidade de movimento, a gente estuda a conservação de um sistema. Tá? O sistema ele tem mais de uma partícula. Se tratando de uma partícula, então a gente entende que a conservação da quantidade de movimento de uma partícula vai simplesmente acontecer desde que a partícula não sofra, por exemplo, um impulso. Tá? Porém, já caiu um impulso na prova do CFO, já caiu na prova do CFO, se não me engano, quando a bancada era FUMARC, 2013, 2014. Bom, não tenho edital aqui agora, de 2013, 2014, mas enfim, para mim esse tema aqui está polêmico, né? Porque quando a gente fala de conservação da quantidade de movimento, a gente também estuda a conservação de sistemas, tá? Sistemas de N partículas. Eu ensino e vou ensinar todo mundo que estuda quantidade de movimento a parte de conservação de sistemas de partículas. Inclusive explicar que independente da colisão, a quantidade de movimento do sistema se conserva, coisas que eu acho fundamentais a respeito desse assunto. Agora, do jeito que está escrito aqui, fica um pouco assim, quantidade de movimento linear de uma partícula é a quantidade de movimento de uma única partícula, né? E ela se conserva, tudo bem. Então, é meio que, se eu for estudar só a conservação dessa quantidade de movimento, para mim não está claro que pode cobrar colisões, por exemplo. Né? Mas eu acho que mais vantajoso estudar tudo, tá? A conservação de sistemas. Quem não sabe o que eu estou falando, porque eu posso estar falando aqui agora em metáforas, né, em bolhufas, então aí precisa depois entender, né, melhor, estudar essa parte. Deixa eu ver o de 2019 aqui. 2019 fala a mesma coisa, mesma frase, e em 2000 e no CFO de 2010, se não me engano, que foi da Fundeb, que teve a questão da menina do balanço, que é uma questão muito interessante, que era uma questão que resolvia por quantidade de movimento, né, por conservação. Mas na questão do balanço tem a ideia de colisão. A menina está no balanço, ela agarra a mochila como se ela batesse numa colisão perfeitamente inelástica com a mochila. Então é conservação de sistema. Tá. Quem não sabe nada do que eu estou falando, relaxa, né? Vai ou fazer algum curso, ou pegar algum livro e estudar para saber o que é. Mas eu estou comentando que aqui a gente precisa conhecer bem a ideia do que pelo menos a ideia conceitual do que é um sistema, tá bom? Gravitação, leis de Kepler e lei de Newton, as 3 leis de Kepler da gravitação e a lei da gravitação universal de Newton. Sempre esteve isso no edital, nada de novidade. Termodinâmica, temperatura, escalas termométricas, escala Celsius, escala Kelvin, escala Fahrenheit, saber como que converte, tá? Aí os valores entre as 3. Dilatação de sólidos e líquidos, quantidade de calor sensível e latente, gases ideais, transformações isotérmica, isobárica, isobolométrica e adiabática, as 4 transformações termodinâmicas, que se estuda no nível médio, tudo bem. Equivalente mecânico da caloria, calor específico, capacidade térmica, eu destaquei também. Por quê? Porque é aquela história do implícito que agora está explícito. Quando se estuda calor específico e calorimetria, a gente acaba estudando também capacidade térmica. Tá? O conceito está implícito dentro do conteúdo. Eu, por exemplo, sempre ensinei capacidade térmica quando eu dou aula de calor específico, para o pessoal dos bombeiros ou calorimetria, o edital fala de capacidade térmica ou não, entendeu? É algo que está dentro ali do conteúdo. Eu acho que deixaram explícito, né? Porque no edital de 2019, do CFO, não tem escrito capacidade térmica. Ele fica assim, calor específico, energia interna. E agora colocaram. Eu acho que é uma questão muito de processo seletivo, sabe? Meio que tem que colocar, porque se não colocar, alguém já deve ter questionado, pode dar problema, né? Um recurso até. Embora, para mim, se tivesse colocado, por exemplo, assim, calorimetria,
já está implícito que seria um estudo de calor específico e capacidade térmica. Mas tudo bem, né? Aqui também o conceito de energia interna. Eu deixo um balãozinho aqui porque saiu trabalho em uma transformação gasosa. No edital de 2019, depois de energia interna, vinha escrito trabalho em uma transformação gasosa. Eu acho que saiu por repetição, tá? Porque quando a gente estuda transformações isotérmica, isobárica, tirando a isovolumétrica e o estudo da diabática, a gente faz o estudo de trabalho em uma transformação gasosa, tá? Nessas transformações aqui termodinâmicas, acontece ali o trabalho. Então, acho que por isso que foi retirado em relação ao edital passado, porque no edital passado tinha esse conceito. Mas então, não quer dizer que você não tem que estudar trabalho em uma transformação gasosa, tá? O que eu deixei aqui de balãozinho, para sair o trabalho em uma transformação gasosa, para mim saiu porque estava repetindo. Porque já aqui, ó, na parte aqui de transformações, tirando a isovolumétrica, todas as outras têm trabalho, tá? Então meio que já tinha sido falado, tá? Já tinha deixado aí implícito. E o que mais? Primeira lei da termodinâmica, ok. Mudanças de fase, segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica são as máquinas térmicas, tá, pessoal? Tem que saber, a Fundeb já fez pegadinhas boas em cima disso daqui. Transformação de energia térmica em outras formas de energia. No próximo tópico, o conteúdo de vibrações e ondas, movimento harmônico simples, ondas elásticas, propagação, superposição, tá? Propagação de ondas, superposição, reflexão e refração. A parte de reflexão e refração de ondas, acredito que está mais ligado à onda luminosa. Ele até fala aqui, ó, na parte de ótica, ondas luminosas, reflexão e refração. Então, reflexão e refração de ondas eu acho que vai ser inserido no contexto da ótica, que trata da luz, né, que é uma onda também. Mas vamos lá, noções sobre interferência, difração e ressonância. Noções, gente, significa saber o que é numa frase simples, curta e direta, tá? Interferência é isso, ressonância é isso, tá? Difração é isso. Não precisa fazer um estudo mais aprofundado, né? Um estudo matemático aqui, não. É só uma noção básica mesmo, né? Noções. Ressonância, som, a prova dos bombeiros já cobrou bastante coisa sobre ondas sonoras, sempre vem as pegadinhas em cima disso daqui, são questões assim, tipo, sobre o som podemos afirmar que é um tipo de onda, pá, VOF, né, afirmativa e verdadeira ou falsa. Então são coisas bem básicas, tá? Você não vai calcular aqui intensidade sonora, nível de intensidade sonora, decibéis, nada disso não. É bem saber o que é uma onda aguda, grave e por aí vai, tá bom? Ótica. Propagação e reflexão da luz. Espelhos planos e espelhos esféricos de pequena abertura, importantíssimo saber. Refração da luz, dispersão e espectros, lentes esféricas, delgadas e instrumentos ópticos. A parte de instrumentos ópticos, tá? E lentes, pessoal, a prova já fez bastante coisa, já caiu bastante coisa sobre isso. Eles gostam, né? Ondas luminosas, reflexão e refração da luz, sob o ponto de vista ondulatório. Interferência e difração. Então, aqui aqui na parte de ondas luminosas, reflexão e refração da luz sob o ponto de vista ondulatório, confirmando aquilo que eu estava falando antes, né? A parte aqui de ondas e vibrações, quando eu falei aqui da reflexão e refração, aqui as ondas luminosas vão ser estudadas, né? A reflexão e a refração da luz sob o ponto de vista ondulatório, que é basicamente, qualquer onda sofre reflexão e refração, mas basicamente acredito que os bombeiros tratariam especificamente somente no caso da luz. Próximo tópico, eletricidade, carga elétrica, lei de Coulomb, campo elétrico, campo de cargas pontuais. Campo elétrico sempre teve no edital. E aqui vem, saiu no edital do ano passado, não, 2019, saiu o campo de uma carga esférica. Ah, tá. No edital 2019 tinha, depois aqui de cargas pontuais, campo de uma carga esférica, que é diferente, porque a gente leva em consideração a questão do raio da esfera e tal.
Sendo assim, é uma coisa a menos para estudar. É uma coisa a menos, que é bom, né? Então, só mesmo saber como que uma carga pontual, positiva ou negativa, provoca um campo elétrico, tá? Produz um campo elétrico. Movimento de uma carga em um campo uniforme, beleza, tem mais um balãozinho aqui, saiu condutores eletrizados. No 2019, depois de uma carga em um campo uniforme, vinha assim, condutores eletrizados. Eu acho que saiu porque era uma coisa assim meio sem sentido, né? Ficava assim, condutores eletrizados, e condutores eletrizados é o quê? Circuito elétrico, pode ser associado a magnetismo, enfim. A gente não tem muita definição do que seria condutores eletrizados numa prova, né? Pode ser qualquer coisa relacionada aí a um metal, por exemplo, que está carregado. Né? Acho que ficou é um pouco vago esse tópico aqui, esse tema, por justamente não especificar as circunstâncias. Bom, corrente elétrica, né? Corrente elétrica automaticamente vai envolver ali também condutores, e diferença de potencial, resistência elétrica, lei de Ohm, efeito Joule, associação de resistências em série e em paralelo, geradores de corrente contínua. Gerador de corrente contínua é a pilha, baterias, força eletromotriz e resistência interna, circuitos elétricos. Então, gente, aqui é clássico, tá? Toda prova tem, de corrente elétrica, pá, sai balão, de corrente elétrica até aqui, o finalzinho aqui, circuitos elétricos. A gente tem o clássico da física elétrica, né, que o bombeiro sempre cobra, que é a parte de circuitos elétricos. Tem que saber associar em série, em paralelo, tá bom? Conhecer aí, pelo menos algumas situações a respeito desses circuitos. É interessante que eles não colocam aqui medidores, né? Só se tiver mais para frente, não. Então, voltímetro, amperímetro, que é muito comum nas provas de física elétrica, mas aqui não aparece. Depois aqui já começa a parte de magnetismo, experiência de Ørsted, campo magnético de uma carga em movimento, indução magnética. Teve uma questão no CFSD muito legal de indução magnética, tinha um soldado que pegava alguns fios, ele tinha ímãs na mochila e tinha que acender uma lâmpada por indução magnética. Bom, então, né, foi cobrado já de forma teórica, força exercida por um campo magnético sobre uma carga elétrica e sobre um condutor retilíneo. Eu lembro de uma questão teórica bem fácil sobre força exercida por um campo magnético sobre uma carga elétrica. Uma questão antiga. Força eletromotriz induzida, lei de Faraday, lei de Lenz. Ondas eletromagnéticas, cai bastante ondas eletromagnéticas, né, que elas se propagam no vácuo. São ondas transversais, tá? Exemplos de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, ultravioleta, infravermelho e por aí vai, né? A gente tem a micro-onda, a própria luz é uma onda eletromagnética, a luz visível, né? Uma luz eletromagnética, raios gama. Então, isso aqui cai bastante, tá? De forma teórica, tá? A gente tem uma noção sobre as ondas eletromagnéticas. Podemos afirmar que eu posso falar isso, eu não posso. Simples. Nada muito abstrato, muito matemático, são, né, conceitos bem básicos mesmo. E por último, né, física moderna, quantização da energia, o efeito fotoelétrico, a estrutura do átomo, a experiência de espalhamento de Rutherford, já caiu, né? O que o Rutherford descobriu através da experiência dele, né? Como que é o núcleo do átomo, espectros atômicos, o núcleo atômico, a radioatividade e reações nucleares. E acabou. Pessoal, isso aqui é uma noção básica, tá? Conhecer um pouquinho, basicaço, é um estudo acho que de 25 minutos que você vai fazer aqui. Dá para vocês pegar tudo. A gente fala física moderna e começa, a pessoa tem que saber teoria da relatividade, tem que saber mecânica quântica. Não, gente, não tem nada disso aqui não, tá? Conhecer o efeito fotoelétrico, conhecer, saber o que é, conhecer a estrutura básica de um átomo, conhecer o experimento de Rutherford, saber um pouco de radioatividade e das reações nucleares, né? Ali a radiação alfa, beta e gama. Conhecer o básico sobre elas. Bom, eu acho que eu falei que tudo que eu queria falar do programa. E falei, basta, esse vídeo vai ficar bem grande, né? Eu nem sei quantos minutos que eu estou gravando aqui, mas já deve ter um bom tempo. Ô, pessoal,
finalizando com vocês, aí o que me chamou a atenção foi na parte da bibliografia, o acréscimo de um novo livro. Os outros 3 livros aqui, Física Conceitual, o curso de Física e os Fundamentos da Física, já estavam presentes no edital anterior, tá? Que no edital anterior, apenas esses 3 livros eram citados. Bom, com o acréscimo de uma quarta obra literária, a gente entende algumas coisas, né? Que, por exemplo, a Fundep aumentou o leque de elaboração de questões, que geralmente as provas se baseiam, né, aí nas questões da bibliografia e formulam, né, questões em cima da parte aí da referência bibliográfica. Eles não pegam a questão literalmente do livro e colocam ela na prova, não, tá, gente? Eles às vezes fazem uma formulação em cima do que é abordado ali. A maioria das provas é assim, tem umas que pega mesmo. Mas enfim, com relação a isso, o que eu tenho para dizer para vocês? Primeiramente, eu conheço esse livro, eu gosto desse livro, acho que esse livro é muito bom para vocês. Ele é simples de estudar e ele tem mais ou menos o nível de dificuldade que a prova exige de vocês, né? O nível de conhecimento que ela exige de vocês. O livro do Alberto Gaspar. O livro Os Fundamentos da Física, né, desses 3 autores, Ramalho, Nicolau e Toledo, é um livro mais puxado. Ele aprofunda em muita coisa que não tem necessidade de você estudar. Então eu acredito que quem não está acostumado com física a estudar, quem não gosta, vai encontrar muitas dificuldades e muita coisa aqui nesse livro do Ramalho, Nicolau e Toledo. Eu gosto muito desse livro, eu utilizo muito ele, as questões dele, mas eu acho que, por exemplo, naquela parte de lançamento de projetos que eu falei, que teve até uma questão anulada, ele explora um tanto de possibilidades a partir dali. Então, esse tanto de possibilidades, ele faz um aprofundamento que não é necessário para a prova dos bombeiros, tá? Ô, gente, lembrando que eu estou falando de livros, e todos os livros, eles exploram melhor os temas da física do que, por exemplo, uma apostila, né? Uma revista, um site, videoaula, slides. Nada substitui uma obra literária, porque a obra literária é uma obra de desenvolvimento ali mesmo do conhecimento, com muita referência, e os temas precisam ser amplamente discutidos, né? Tudo tem 3 volumes aqui, cada volume tem aí 300 páginas para mais, dependendo. E é isso aí, meus caros. Então, assim, se eu fosse recomendar esse livro do Alberto Gaspar, ele é uma novidade e eu acho ele legal para vocês poderem trabalhar, estudar, quem for estudar com o livro. Agora tem que saber estudar livro para concurso, porque se você pegar livro, começar a cabelar o livro, querer estudar tudo, não vai dar certo, porque você vai ver muita coisa desnecessária. Gente, o edital tem muita coisa, tem coisa pra caramba, mas tem coisa aqui que é muito simples, muito de noção mesmo, tá? Tem muita coisa aqui que eu falo que você vai gastar poucos minutos para estudar. O que é difícil aqui? A mecânica, porque envolve muitas noções matemáticas, tem muita gente que tem dificuldade, tem gente que acha que não está entendendo física, mas está com dificuldade na matemática, tá? As leis da mecânica são complicadas de entender, é muito fácil de equivocar na terceira lei de Newton, a prova vem com pegadinhas, pegadinhas a respeito do conceito de inércia, que está associado à primeira lei de Newton. A parte de energia, as provas cobram bastante com cálculo, a parte de conservação da energia mecânica, eu acho que o mais difícil é a mecânica. Depois, a parte de eletricidade, a parte de circuitos elétricos também é mais puxado, tem cálculo e tal, tem que interpretar bem os circuitos. Agora, no resto, assim, claro que tem muita coisa aqui ainda que eu só li e não comentei, mas vocês não vão, não dá para pegar um livro de física e estudar os livros todos para preparar para a prova, não. Tomem cuidado na hora de estudar um livro, tá bom? Peçam ajuda, quem ainda não tem ajuda. Quem não faz um tipo de preparação específica, busque algum tipo de orientação. Lembrando que está no meu canal, eu vou colocar as provas da Fundep resolvidas, algumas, e
Também algumas orientações no Instagram, meu contato está lá, pode me procurar, fiquem à vontade para isso. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos, tá? Esse bate-papo ficou longo até, eu acho que empolguei aqui um pouquinho também. Mas foi legal, eu acho que valeu a pena eu ter falado com vocês a respeito do conteúdo programático. A gente se vê nos próximos vídeos. Aí, mais uma vez, se precisarem de mim, eu estou à disposição. Um abraço, boa sorte, boa prova aí para todo mundo.